Ele estava prestes a assinar os papéis que o deixariam arruinado. A noiva sorria confiante. A família toda esperava ansiosa. Mas quando a faxineira se aproximou e sussurrou no ouvido dele, "Não assina", tudo mudou. O que ela sabia poderia salvar a vida dele, ou destruir tudo. Rafael acordou naquela manhã com um peso no peito que não conseguia explicar. Era o dia mais importante da sua vida. Pelo menos era isso que todos diziam. O dia em que finalmente assinaria os documentos que consolidariam seu casamento com Marcela, a mulher que havia conquistado seu coração e, segundo ela mesma adorava repetir, salvado ele da solidão depois que o pai partiu. A mansão estava empolvorosa desde cedo. Funcionários corriam de um lado para o outro, preparando tudo para a reunião que aconteceria no escritório principal. Aquele cômodo imenso, com estantes de mogno do chão ao teto, sempre foi o coração da família Montenegro. Foi ali que o pai construiu o império. Foi ali que tomou as decisões mais importantes. E seria ali que Rafael daria o próximo passo da sua vida. Ele desceu as escadas devagar, ainda de pijama, e encontrou Marcela já arrumada como se fosse para uma festa. Ela usava um conjunto elegante, maquiagem impecável, cabelo preso num coque perfeito. Sorriu quando o viu, mas havia algo naquele sorriso que Rafael não conseguia decifrar. Uma ansiedade, talvez. Uma pressa que não combinava com o momento. "Amor, você precisa se arrumar logo. Os advogados já estão chegando. Sua família também. Hoje é nosso grande dia", ela disse, beijando o rosto dele rapidamente, antes de voltar a conferir papéis que segurava nas mãos. Rafael apenas acenou com a cabeça e seguiu para o quarto. Enquanto se vestia, olhou pela janela e viu os carros chegando um atrás do outro. O irmão Diego foi o primeiro a entrar, sempre pontual quando se tratava de questões financeiras. Depois vieram os tios, primos distantes que mal visitavam a família, e por último, os 3 advogados que cuidavam dos negócios da empresa desde que o pai ficou debilitado. Quando Rafael finalmente desceu, já vestido com terno e gravata, o escritório estava lotado. Marcela estava sentada na cadeira principal, aquela que sempre foi do pai, folheando documentos com uma familiaridade que incomodou Rafael. Diego estava encostado na estante, mexendo no celular, com aquela expressão de quem está entediado, mas precisa estar presente. Os advogados conversavam baixo entre si, organizando pilhas de papéis sobre a mesa enorme de reuniões. Finalmente, Marcela suspirou quando o viu entrar. "Podemos começar." O advogado principal, Dr. Eurico, um homem de meia idade com óculos de grau grosso, começou a explicar cada documento. Eram tantos papéis que Rafael perdeu a conta. Contratos pré-nupciais, transferências de ações, procurações, autorizações bancárias, mudanças no testamento. Tudo muito técnico, com palavras complicadas que ele mal entendia. "Resumindo, senhor Rafael", Dr. Eurico explicou com voz monótona, "esses documentos garantem que após o casamento, a administração da empresa será compartilhada igualmente entre o senhor e a senhora Marcela. É um procedimento padrão em uniões onde ambas as partes trazem patrimônio significativo." Rafael olhou para Marcela, que sorriu docemente. "É só uma formalidade, amor. Significa que confio em você, tanto quanto você confia em mim." Algo naquela frase soou estranho, mas Rafael não conseguiu identificar o quê. Pegou a caneta que Dr. Eurico oferecia e começou a assinar os primeiros documentos. 1, 2, 3, 4. Suas iniciais em cada página, assinatura completa nas últimas folhas de cada contrato. "Estamos quase terminando", Marcela disse, e havia urgência na voz dela. "Depois disso, vamos comemorar no restaurante. Já está tudo reservado." Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu silenciosamente. Lúcia entrou com um carrinho de limpeza, pedindo desculpas baixinho pela interrupção. Ela era a funcionária mais discreta da mansão, sempre presente, mas nunca notada. Uma jovem de aparência simples, cabelos presos num rabo de cavalo, usando o uniforme de trabalho que a tornava praticamente invisível para aquelas pessoas. "Pode continuar, querida", Marcela disse sem nem olhar para ela. "Só não faça barulho." Lúcia apenas acenou e começou a arrumar alguns livros na estante, limpando a poeira com um pano. Rafael continuou assinando. Estava no penúltimo documento quando percebeu algo estranho.
Uma cláusula específica que mencionava transferência total de controle acionário em caso de decisões médicas ou incapacidade temporária. O que significa isso? Ele perguntou, apontando para o trecho. Dr. Eurico ajeitou os óculos e começou a explicar com aquela voz técnica e entediante. É uma proteção, Sr. Rafael. Caso o senhor fique temporariamente impossibilitado de tomar decisões, a senhora Marcela assume automaticamente para não paralisar os negócios. Impossibilitado como? Questões de saúde delicadas, internações, qualquer situação que impeça o senhor de exercer suas funções. É uma cláusula comum. Marcela se inclinou sobre a mesa, tocando a mão de Rafael com carinho. Amor, é só uma proteção. Igual eu teria se algo acontecesse comigo. Significa que cuidamos um do outro. Rafael estava prestes a assinar quando sentiu uma presença ao seu lado. Lúcia havia se aproximado da mesa, fingindo limpar a superfície de madeira próxima aos documentos. Ninguém prestava atenção nela. Para aquelas pessoas, ela era parte da decoração, tão relevante quanto os quadros na parede. Foi quando ela se inclinou levemente, como se estivesse limpando melhor a mesa, e sussurrou tão baixo que só Rafael pôde ouvir. Não assine isso. 3 palavras. Apenas 3 palavras simples. Mas a forma como ela falou, o tom urgente, o medo discreto na voz, fez Rafael congelar com a caneta a centímetros do papel. O escritório inteiro percebeu que algo estava errado. Marcela franziu a testa. Diego parou de mexer no celular. Os advogados se entreolharam confusos. O silêncio ficou tão pesado que até o tic-tac do relógio de parede parecia um tambor batendo. Rafael? Marcela chamou, tentando manter a voz doce, mas revelando nervosismo. Está tudo bem? Assina logo, amor. Estamos atrasados. Mas Rafael não se mexeu. Olhou para Lúcia, que havia se afastado e voltado para perto da estante, continuando a limpar como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo no olhar dela. Um pedido silencioso. Um aviso desesperado. Preciso de 1 minuto, Rafael disse, colocando a caneta sobre a mesa. 1 minuto para quê? Diego perguntou, finalmente saindo da posição encostada e caminhando até a mesa. Está tudo explicado. Tudo certo. É só assinar e acabar com isso. Eu disse que preciso de 1 minuto. A voz de Rafael saiu mais firme do que ele esperava. Marcela abriu a boca para protestar, mas Dr. Eurico levantou a mão, interrompendo. Claro, Sr. Rafael. É uma decisão importante. Compreendemos perfeitamente. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não, Rafael disse, levantando da cadeira. Todos o olharam surpresos. Preciso de 1 minuto sozinho. Todos podem sair, por favor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Marcela ficou pálida. Diego cerrou os punhos. Os advogados começaram a juntar papéis nervosamente. Sozinho? Marcela repetiu, forçando uma risada. Rafael, amor, não precisa disso. Está tudo bem, é só nervosismo de última hora. Todo mundo sente. Eu disse sozinho, ele repetiu, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez naquela manhã. E foi nesse momento que viu. Um lampejo de pânico. Rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Diego deu um passo à frente. Mano, você está sendo ridículo. A gente tem compromissos, o restaurante está reservado, as pessoas estão esperando. 5 minutos, Rafael disse, caminhando até a porta e abrindo. Só preciso de 5 minutos para pensar. Um por um, contrariados e confusos, todos saíram. Marcela foi a última, hesitando na porta, abrindo a boca para dizer algo, mas desistindo quando viu a expressão determinada de Rafael. Quando a porta se fechou, o escritório ficou em silêncio absoluto. Rafael esperou alguns segundos, o coração batendo tão forte que ele conseguia ouvir. Então se virou lentamente para o canto do escritório, onde Lúcia continuava imóvel, segurando o pano de limpeza com as mãos tremendo. Por que você disse isso? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa que pretendia. Lúcia não respondeu imediatamente. Olhou para a porta verificando se estava realmente fechada, e então para Rafael com olhos cheios de lágrimas que ela lutava para segurar. Por quê? Ela sussurrou, e a voz dela tremia de medo e coragem ao mesmo tempo. Se o senhor assinar esses papéis, vai perder tudo. E talvez muito mais que isso. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Do que você está falando? Lúcia respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem que tinha. E então, com a voz ainda baixa, mas firme, disse as palavras que mudariam tudo. Eu sei coisas, senhor Rafael. Coisas que ouvi, coisas que vi enquanto limpava esta casa. Coisas que ninguém acha que alguém como eu seria capaz de entender. Ela pausou, enxugando uma lágrima que escapou. E se o senhor assinar isso, vai estar entregando tudo nas mãos de pessoas que não são quem o senhor pensa que são. Do lado de fora da porta, Rafael podia ouvir vozes abafadas. Marcela falando nervosa com alguém. Diego respondendo algo que ele não conseguia distinguir. O tempo estava acabando. Me diga, ele pediu, sentando na cadeira do pai e olhando para aquela jovem que sempre esteve ali, invisível, ignorada, mas que agora segurava nas mãos algo que poderia salvar ou destruir tudo. Me diga tudo o que você sabe. E Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a voz cada vez mais firme, começou a contar. Lúcia enxugou as lágrimas com as costas da mão e olhou para Rafael como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Não havia volta. O que ela ia dizer não poderia ser desfeito, e as consequências poderiam destruir não só a vida dele, mas a dela também. Eu trabalho aqui há quase 3 anos, senhor Rafael. 3 anos limpando, arrumando, organizando. E sabe o que aprendi nesse tempo? Ela fez uma pausa, a voz tremendo. Que ninguém repara em quem limpa o chão. A gente vira parte da parede, do móvel, do ar. Invisível. Rafael não disse nada. Apenas esperou. Do lado de fora, as vozes continuavam abafadas, mas ele conseguia sentir a impaciência crescendo. Faz uns 6 meses, Lúcia continuou. Eu estava limpando o quarto de hóspedes. Aquele do 2º andar que ninguém usa. E ouvi vozes vindo de lá. Achei estranho porque aquele quarto sempre fica trancado. Ela respirou fundo. Era a senhora Marcela. Estava ao telefone falando com alguém. Falando o quê? Ela ria. Ria muito. E dizia coisas como: ele não desconfia de nada. Está tudo saindo como planejamos. Só falta mais um pouco. Eu fiquei parada do outro lado da porta, sem conseguir me mexer. Não era uma conversa normal de noiva apaixonada. Rafael sentiu o estômago revirar. Pode ter sido sobre a festa, sobre os preparativos do casamento. Foi o que eu pensei também, Lúcia disse, balançando a cabeça. Tentei me convencer disso, mas aí ela disse uma coisa que me fez congelar. Ela disse: Diego está cuidando da parte dele. Os documentos vão estar prontos. Quando ele assinar, a gente espera um tempinho e depois resolve o problema. Resolver que problema? Lúcia olhou diretamente nos olhos dele, e o que Rafael viu ali foi medo genuíno. Você, senhor Rafael. O problema era você. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Rafael sentiu dificuldade para respirar. Marcela falando sobre ele como um problema. Diego envolvido. Documentos. A cabeça dele girava tentando processar aquilo tudo. Tem mais, Lúcia sussurrou. Depois daquele dia comecei a prestar mais atenção. Não por curiosidade, mas porque fiquei com medo. Medo do que pudesse acontecer. E percebi que sempre que a senhora Marcela achava que estava sozinha, ela ia para aquele quarto e fazia ligações. Sempre para o mesmo número. Como você sabe? Porque um dia ela esqueceu o celular na mesa da sala. Tocou várias vezes. Eu vi o nome na tela. Bruno. Sempre o Bruno ligando. Rafael franziu a testa. Bruno? Quem é Bruno? Foi o que eu também quis saber. Então comecei a juntar pedaços. Lúcia caminhou até a estante e tirou de dentro de um livro grosso alguns papéis dobrados. A senhora Marcela costuma rasgar papéis e jogar no lixo do quarto. Eu sempre esvazio as lixeiras, mas comecei a olhar o que ela jogava fora antes de descartar. Ela estendeu os papéis para Rafael. Eram pedaços rasgados, alguns tão pequenos que mal dava para ler. Mas ela tinha juntado como um quebra-cabeça e colado com fita adesiva. Rafael pegou o primeiro papel. Era parte de um extrato bancário. Transferências grandes para uma conta que ele não reconhecia. O nome do titular estava rasgado, mas dava para ver parte. Nalves. Bruno Gonçalves, Lúcia completou. Eu pesquisei o nome. Ele é primo da senhora Marcela. Mas não é um primo qualquer. Tem um histórico de dívidas, processos, problemas com agiotas. E nos últimos meses recebeu muito dinheiro. De contas da sua família. Rafael sentiu as mãos tremerem.
Isso não prova nada. Pode ser empréstimo familiar, ajuda. Eu também pensei isso, Lúcia disse, pegando outro papel. Até ver isso. Era uma conversa impressa, provavelmente de mensagens de celular. Rafael reconheceu o número de Marcela no topo e leu as mensagens que fizeram seu mundo desabar. Quanto tempo ainda? Marcela havia escrito. 2 meses no máximo, Bruno respondia. Depois que ele assinar os documentos, esperamos 1 mês. Criamos uma situação e tiramos ele de cena temporariamente. Temporariamente? Marcela perguntava. Ou permanentemente. Depende de como ele reagir. Rafael deixou o papel cair. As pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar na mesa. Isso não pode ser real. Marcela me ama. Estamos juntos há 2 anos. Ela não faria isso. Senhor Rafael, Lúcia disse, e a voz dela agora era firme, sem medo. Eu sei que é difícil aceitar. Eu mesma não queria acreditar. Por isso continuei procurando, tentando encontrar algo que provasse que eu estava errada. Mas só encontrei mais evidências. Ela pegou mais papéis. Extratos, conversas, recibos. Uma trilha completa de um plano meticulosamente arquitetado. Rafael via ali transferências de dinheiro, contratos falsos, até conversas sobre como manipular situações para fazer ele parecer incapaz de administrar a empresa. E tem mais uma coisa, Lúcia disse, a voz quebrando. Sobre seu pai. Rafael levantou a cabeça bruscamente. Meu pai? O que tem, meu pai? O senhor sabe que ele passou mal de forma repentina. Que o coração dele parou de funcionar direito da noite para o dia. Que os médicos disseram que foi desgaste natural. Foi exatamente isso que aconteceu. Lúcia balançou a cabeça devagar. Não foi, senhor Rafael. Seu pai estava bem. Eu via ele todo dia. Ele caminhava pela casa, trabalhava no escritório, estava lúcido e forte. E de repente começou a fraquejar. Ficou confuso, cansado, fraco. Idade. Acontece com todo mundo. Foi muito rápido. E sempre depois que a senhora Marcela levava o chá da tarde para ele, ela fazia questão de preparar pessoalmente. Dizia que era um carinho especial. Rafael sentiu o sangue gelar. Você está insinuando que... Eu não estou insinuando nada, Lúcia interrompeu. Estou dizendo o que vi. E o que vi foi seu pai ficando cada vez mais debilitado, mais confuso, até que não conseguia mais assinar o próprio nome. E foi exatamente nesse período que muitos documentos foram mudados. Procurações, testamentos, tudo. Meu Deus, Rafael sussurrou sentando na cadeira. A sala girava ao seu redor. Por que você não me contou antes? Por que esperou até agora? Porque eu sou ninguém, senhor Rafael. Sou a faxineira. Quem ia acreditar em mim contra a palavra da noiva dele, do irmão dele, dos advogados? Iam dizer que eu estava inventando, que queria dinheiro, que estava tentando causar problema? As lágrimas voltaram a correr no rosto dela. Mas quando vi o senhor prestes a assinar aqueles papéis hoje, não consegui ficar calada. Prefiro ser demitida, processada, o que for, do que ver o senhor cair na armadilha deles. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Processar aquilo tudo parecia impossível. A mulher que ele amava, que dormia ao seu lado, que ele estava prestes a casar, era uma mentirosa, uma manipuladora. Possivelmente algo muito pior. Diego, ele disse de repente. Meu irmão está envolvido? Lúcia hesitou, mas depois acenou que sim. Até onde eu consegui descobrir, sim. Ele e a senhora Marcela trabalham juntos. O Bruno é o executor, digamos assim. Mas os 3 estão no esquema. Por quê? Por que meu próprio irmão faria isso? Dinheiro, senhor Rafael. Sempre é dinheiro. Seu pai deixou a maior parte da empresa para o senhor. Diego ficou com menos. E aparentemente, ele não aceitou bem isso. Rafael passou as mãos pelo cabelo tentando pensar. Do lado de fora, alguém bateu na porta. A voz de Marcela veio abafada. Rafael! Amor, está tudo bem? Já faz muito tempo. Ele olhou para Lúcia, que estava pálida, abraçando os papéis contra o peito. O que eu faço agora? Ele perguntou, mais para si mesmo que para ela. O senhor não assina esses documentos. Ela respondeu firme. E começa a investigar direito. Contrata gente de fora, gente que eles não conheçam. Porque se isso tudo for verdade, e eu garanto que é, o senhor está em perigo real. E você? O que vai acontecer com você? Lúcia sorriu triste. Eu sabia o risco quando decidi falar. Provavelmente vou perder meu emprego.
Talvez eles tentem fazer algo pior, mas não consigo viver sabendo que fiquei calada enquanto uma coisa dessas acontecia. Rafael se levantou e caminhou até ela. Pela primeira vez na vida, olhou de verdade para aquela jovem que sempre esteve ali, limpando, organizando, invisível. Viu coragem onde todos viam insignificância. Viu caráter onde todos viam apenas uma funcionária. Obrigado, ele disse, e a voz saiu embargada. Você pode ter salvado minha vida. A batida na porta ficou mais insistente. Rafael, abre essa porta agora. Era Diego. O tom não era mais de irmão preocupado. Era de alguém irritado, impaciente. Rafael olhou para Lúcia mais uma vez. Some com esses papéis. Guarde num lugar seguro. E não fale com ninguém sobre isso. Ninguém. Nem outros funcionários, nem sua família. Ninguém. E o senhor? O que vai fazer? Rafael respirou fundo e caminhou até a porta. Antes de abrir, olhou para trás. Vou terminar de assinar os documentos. Lúcia arregalou os olhos. Mas, senhor Rafael, confia em mim, ele disse. E havia algo novo no olhar dele. Uma determinação que não estava lá antes. Se eles querem jogar sujo, vamos jogar. Mas do meu jeito. Ele abriu a porta. Marcela entrou primeiro, o rosto vermelho de raiva mal contida. Diego veio logo atrás, os punhos cerrados. Os advogados esperavam no corredor, nervosos. Que palhaçada foi essa? Diego perguntou. A gente tem coisas importantes para fazer. Rafael ignorou o irmão e olhou para Marcela. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Está tudo bem, amor? Você me assustou. Está tudo bem, Rafael respondeu, voltando para a mesa. Só precisava respirar. Vamos terminar isso logo. Ele pegou a caneta. Marcela trocou um olhar rápido com Diego. Os advogados voltaram para a mesa, aliviados. E Rafael assinou o último documento, sabendo exatamente o que estava fazendo. Estava declarando guerra. Rafael passou os 3 dias seguintes fingindo que tudo estava normal. Acordava, tomava café com Marcela, ia para o escritório da empresa, voltava para jantar. Sorria quando devia sorrir. Concordava quando devia concordar. Beijava quando devia beijar. Mas por dentro, estava montando um quebra-cabeça que ia ficando cada vez mais assustador. Na primeira noite após assinar os documentos, ele mal conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Marcela, ouvindo a respiração dela, olhando para o teto no escuro, pensando em como tinha sido cego. 2 anos. 2 anos dormindo ao lado de uma mentirosa. 2 anos acreditando em cada palavra, em cada sorriso, em cada te amo sussurrado. Quando ela finalmente dormiu, Rafael se levantou com cuidado e foi até o escritório. Trancou a porta e ligou para alguém que não via há anos. Tiago Cardoso, um investigador particular que havia trabalhado para o pai em situações delicadas. Era discreto, eficiente e, acima de tudo, confiável. Preciso de você, Rafael disse assim que Tiago atendeu. E preciso que ninguém saiba. Eles se encontraram no dia seguinte num café afastado, longe dos lugares que a família frequentava. Rafael entregou cópias dos papéis que Lúcia tinha juntado e contou tudo. Tiago ouviu em silêncio, fazendo anotações, sem demonstrar surpresa. Trabalhava com traições familiares há tempo suficiente para saber que nada era impossível quando o dinheiro estava envolvido. Quanto tempo você precisa? Rafael perguntou. Me dá 1 semana. Vou descobrir tudo sobre esse Bruno, sobre as contas, sobre os movimentos deles. Se tem mais gente envolvida, vou descobrir também. Rafael voltou para casa naquela tarde e encontrou Diego na sala, conversando com Marcela. Os dois pararam de falar assim que ele entrou. O silêncio súbito foi tão óbvio que até uma criança perceberia. Mas Rafael apenas sorriu e cumprimentou os dois como se nada tivesse acontecido. Estávamos falando sobre a festa de noivado, Marcela disse rápido demais. Pensei em fazer algo mais intimista, sabe? Só família próxima e amigos. Ótima ideia, Rafael respondeu sentando no sofá. Quanto menos gente, melhor. Diego trocou um olhar com Marcela. Havia algo naquele olhar que Rafael nunca tinha notado antes. Cumplicidade. Não era o olhar de um irmão para a cunhada. Era o olhar de 2 sócios fechando um negócio. Nos dias seguintes, Rafael começou a observar detalhes que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha reparado. A forma como Marcela checava o celular compulsivamente
e escondia a tela quando ele se aproximava. Como Diego arranjava desculpas para aparecer na mansão em horários estranhos. As conversas que eram interrompidas bruscamente sempre que ele entrava numa sala. Mas o mais perturbador foi quando ele resolveu revisar os últimos meses de vida do pai. Pediu para a secretária da empresa trazer todos os registros médicos, todas as receitas, todos os exames. E quanto mais ele lia, mais as peças se encaixavam. O pai tinha feito o check-up completo meses antes de ficar debilitado. Estava saudável, sem nenhum problema grave no coração. E, de repente, começou a apresentar sintomas estranhos. Confusão mental, fraqueza, tremores. Os médicos atribuíram a desgaste natural, idade avançada. Mas Rafael agora via com outros olhos. Foi numa tarde chuvosa que ele encontrou Lúcia no corredor do segundo andar. Ela limpava os vidros das janelas, concentrada no trabalho. Quando percebeu a presença dele, se virou assustada. Senhor Rafael, precisa de alguma coisa? Ele olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Preciso conversar com você. Mas não aqui. Lúcia ficou pálida. Aconteceu algo? Muita coisa. Encontra comigo hoje à noite. Tem uma cafeteria na rua de trás da igreja, às 8 horas. Ela hesitou, mas depois acenou que sim. Rafael voltou para o escritório, o coração acelerado. Estava arriscando muito ao envolver Lúcia ainda mais naquilo. Se Marcela e Diego descobrissem, ela poderia estar em perigo real. Mas ele precisava de alguém em quem confiar. E a única pessoa que havia arriscado tudo para ajudá-lo tinha sido aquela jovem que ninguém enxergava. Quando chegou à cafeteria naquela noite, Lúcia já estava lá, sentada num canto afastado, mexendo nervosa numa xícara de café. Ela vestia roupas simples, cabelo solto e parecia ainda mais jovem longe do uniforme de trabalho. Quando viu Rafael, se levantou meio sem jeito. Senta, ele disse puxando a cadeira para ela. Obrigado por vir. O senhor me assustou. Pensei que tinha acontecido algo grave. Aconteceu. Muita coisa. Rafael respirou fundo. Contratei um investigador. Ele está apurando tudo o que você me contou. Mas enquanto isso, preciso da sua ajuda. Minha ajuda como? Você continua tendo acesso à casa, aos quartos, aos lugares onde eles conversam. Preciso que continue observando. Mas com muito cuidado. Nada de mexer em papéis, nada arriscado. Só preste atenção em conversas, em comportamentos estranhos. Lúcia mordeu o lábio pensativa. O senhor sabe que, se eles descobrirem, eu posso perder muito mais que o emprego, né? Eu sei. E é por isso que vou te proteger. Já transferi dinheiro para uma conta em seu nome. Se algo der errado, você pega esse dinheiro e sai da cidade. Vai para longe, recomeça em outro lugar. Ela arregalou os olhos. O senhor fez o quê? Lúcia, você salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer. Eu não fiz isso esperando dinheiro. Eu sei, mas não vou deixar você desprotegida. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho da cafeteria ao redor parecia distante. Rafael olhou para aquela jovem à sua frente e viu algo que não tinha visto antes. Não era pena nem gratidão. Era admiração, respeito. E talvez algo mais que ele não estava pronto para nomear ainda. Tem mais uma coisa, Lúcia disse, quebrando o silêncio. Ontem eu ouvi a senhora Marcela falando ao telefone de novo. Ela disse que uma pessoa ia chegar na cidade em breve, que estava tudo pronto para o encontro. Rafael se inclinou para a frente. Ela falou quem era. Não falou o nome, mas pelo jeito que ela ria, pela intimidade na voz, eu apostaria que era o Bruno. Ele está vindo para cá? Parece que sim. E ela disse mais uma coisa. Lúcia hesitou. Disse que depois do encontro, iam acelerar o processo, que não dava mais para esperar muito tempo. Rafael sentiu o sangue gelar. Acelerar o processo. Aquilo só podia significar uma coisa. O tempo estava acabando. O que quer que eles estivessem planejando, ia acontecer em breve. Preciso que você descubra quando e onde esse encontro vai acontecer, ele disse. Mas pelo amor de Deus, não se arrisque. Se perceber que está sendo vigiada, para tudo e me avisa. Vou tentar. Não tenta. Você consegue ou desiste. Não quero você correndo risco. Lúcia sorriu pela primeira vez naquela noite. Era um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou o rosto dela de um jeito que fez Rafael piscar confuso. O senhor está diferente, ela disse de repente. Como assim? Mais firme?
mais decidido. No escritório, naquele dia, o senhor parecia perdido. Agora parece que sabe exatamente o que quer. É porque agora eu sei, Rafael respondeu. E havia raiva contida naquela frase. Sei quem são meus inimigos. E sei que não vou deixar eles vencerem. Quando se despediram na porta da cafeteria, Rafael ficou observando Lúcia se afastar pela rua. Ela andava com a cabeça baixa, tentando passar despercebida como sempre fazia. Mas ele agora via ela de forma completamente diferente. Não era mais a funcionária invisível. Era a única pessoa real num mundo de máscaras. E enquanto voltava para a mansão, para a casa onde dormia ao lado de uma traidora e dividia o teto com um irmão traidor, Rafael fez uma promessa silenciosa. Ia descobrir cada detalhe daquele plano. Ia esperar o momento certo. E quando chegasse a hora, ia expor todos eles da forma mais pública e humilhante possível. Porque se tinha uma coisa que ele havia aprendido com o pai, era que vingança servida fria era muito mais satisfatória. Tiago ligou na manhã seguinte. Rafael estava no escritório da empresa, revisando contratos que agora pareciam todos suspeitos, quando o celular vibrou com um número desconhecido. Consegui informações sobre o Bruno, Tiago disse sem rodeios. E você não vai gostar do que descobri. Rafael fechou a porta do escritório e trancou. Me conta tudo. Bruno Gonçalves, 32 anos, primo de segundo grau de Marcela. Tem histórico de dívidas com agiotas, processos por estelionato que foram arquivados porque as vítimas desistiram de prestar queixa. Claramente alguém pagou para elas ficarem quietas. E nos últimos 6 meses, ele recebeu transferências que somam quase 2 milhões de reais. 2 milhões? De contas da sua família. Algumas diretas da empresa, outras de contas pessoais do Diego. Eles foram espertos, dividiram em valores menores para não chamar a atenção dos bancos. Mas quando você junta tudo, dá esse valor. Rafael sentiu a raiva subir pela garganta. 2 milhões. Do dinheiro que o pai havia trabalhado a vida inteira para construir. Tem mais? Muito mais. Bruno chegou na cidade anteontem. Está hospedado no Hotel Continental, o do centro. E tem um encontro marcado para hoje à noite num restaurante afastado. Adivinha com quem? Marcela e Diego. Exatamente. Mandei meu assistente seguir ele ontem. O cara não é discreto. Fica no celular o tempo todo. Encontrou com o Diego de manhã cedo num estacionamento vazio. Trocaram uma maleta. Consegui tirar fotos de tudo. Maleta com o quê? Não sei ainda, mas não é difícil imaginar. Ou é mais dinheiro, ou são documentos, ou algo pior. Rafael apertou o punho com tanta força que as unhas cravaram na palma da mão. Onde é o encontro hoje? Restaurante Vila Serena, do outro lado da cidade. Reserva para 3 pessoas às 9 da noite. Nome de Bruno Gonçalves. Manda o endereço, vou estar lá. Rafael, não sei se é boa ideia você ir pessoalmente. Se eles te virem, não vão me ver, mas preciso estar lá. Preciso ouvir com meus próprios ouvidos o que eles estão planejando. Quando desligou, Rafael ficou parado olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade se movia indiferente ao caos que sua vida havia se tornado. Pessoas iam e vinham, cada uma com seus próprios problemas, sem imaginar que ali naquele prédio, um homem estava descobrindo que toda a sua vida tinha sido uma mentira. Ele precisava de ajuda. E só havia uma pessoa em quem confiava de verdade agora. Rafael mandou uma mensagem para Lúcia pedindo para ela ir até o escritório dele na empresa. Inventou uma desculpa sobre precisar organizar alguns documentos antigos. Ela chegou 1 hora depois, nervosa, olhando ao redor como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Aconteceu algo? Ela perguntou assim que a porta se fechou. O encontro é hoje à noite. Bruno, Marcela e Diego. Vou estar lá. Lúcia ficou pálida. O senhor não pode fazer isso. E se te virem? Não vão me ver, mas preciso de você. Eu? Como? Rafael explicou o plano. Era arriscado, mas era a única forma de conseguir provas concretas do que eles estavam tramando. Lúcia ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela balançou a cabeça. Isso é loucura. Se der errado, a gente se expõe. Eu sei. Mas se der certo, a gente consegue o que precisa para acabar com eles de uma vez. Ela ficou em silêncio por longos segundos, pensando. Rafael podia ver o medo nos olhos dela, mas também via algo mais forte. Coragem. Determinação. Está bem, ela disse finalmente. Eu faço.
Mas o senhor promete que se algo der errado, a gente sai correndo e esquece tudo isso. Prometo. Às 8 horas daquela noite, Rafael estacionou o carro 3 quarteirões longe do Vila Serena. Tinha trocado o terno por roupas casuais escuras, boné escondendo parte do rosto, óculos de grau falso. Qualquer coisa para não ser reconhecido caso alguém olhasse na direção dele. Lúcia estava esperando no ponto de ônibus combinado. Ela também vestia roupas diferentes, cabelo preso, aparência completamente comum. Poderiam ser qualquer casal saindo para jantar. Ninguém daria segunda olhada para eles. Pronta? Rafael perguntou quando ela entrou no carro. Não, mas vamos mesmo assim. Eles chegaram ao restaurante e pediram uma mesa no canto mais afastado, de onde conseguiam ver a entrada, mas ficavam escondidos atrás de um pilar decorativo. O lugar era chique, mas não ostensivo, exatamente o tipo de local que pessoas querendo discrição escolheriam. Ali, Lúcia sussurrou, apontando discretamente para a entrada. Bruno Gonçalves tinha acabado de entrar. Era um homem alto, cabelo engomado para trás, terno caro que não combinava com a postura relaxada demais. Tinha aquele jeito de quem estava acostumado a enganar pessoas e sair impune. Ele cumprimentou o garçom, disse algo que fez o rapaz rir e foi conduzido para uma mesa reservada nos fundos. Minutos depois, Diego chegou. Olhou ao redor com cuidado antes de entrar, como se checasse se estava sendo seguido. Rafael sentiu o estômago revirar vendo o irmão agir daquele jeito. Quando tinha virado essa pessoa? Quando tinha decidido que dinheiro valia mais que família? Marcela foi a última a chegar. Ela estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente na postura dela. Não era a noiva doce e apaixonada que fingia ser na frente de Rafael. Era calculista, fria, confiante. Ela beijou Bruno no rosto com uma intimidade que fez Rafael cerrar os punhos embaixo da mesa. Eles parecem muito confortáveis juntos, Lúcia murmurou. Parecem. Tiago tinha arranjado um equipamento de escuta. Nada muito sofisticado, mas o suficiente para captar conversas próximas se o ambiente não estivesse muito barulhento. Rafael ajeitou o fone de ouvido discretamente, fingindo mexer no celular. Lúcia fazia o mesmo do outro lado da mesa. A princípio só conseguiam ouvir ruídos confusos, talheres batendo, conversas distantes. Mas quando o restaurante ficou um pouco mais vazio e o volume ambiente diminuiu, as vozes começaram a ficar mais nítidas. Então está tudo certo? Era a voz de Marcela. Tudo certinho, Bruno respondeu. Os documentos estão prontos. Quando vocês quiserem, a gente move. Quanto tempo a mais a gente precisa esperar? Diego perguntou. E havia impaciência na voz dele. 1 mês no máximo. Precisa parecer natural. Se a gente acelerar muito, vai levantar suspeita. 1 mês é muito tempo, Marcela reclamou. Já estou cansada de fingir. Você não tem ideia do que é ter que aguentar ele todo dia. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lúcia pegou a mão dele por cima da mesa. Um gesto rápido de conforto que ele não esperava. Calma, prima, Bruno disse. Depois desse 1 mês, você nunca mais vai precisar fingir nada. A gente executa o plano, tira ele do caminho, assume o controle da empresa e divide o lucro. Simples assim. Tirar ele do caminho como? Diego perguntou. E Rafael percebeu que até o irmão parecia nervoso com aquela parte. Do jeito que a gente combinou. Uma internação temporária por questões de saúde delicada. Com os documentos que ele assinou, a Marcela assume tudo automaticamente. Vocês ficam no controle por tempo suficiente para transferir os ativos principais, liquidar o que precisar, e quando ele sair, não vai ter mais nada em nome dele. E se ele tentar reverter? Marcela perguntou. Não vai conseguir. A gente tem advogados preparados, laudos médicos falsos, testemunhas pagas. Vai parecer que ele teve um colapso, que não está em condições de administrar nada. No máximo consegue uma pensão mensal. O resto fica com vocês. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de copos sendo erguidos em um brinde. Ao novo Império Montenegro, Bruno disse. E os 3 riram. Rafael tirou o fone de ouvido. Tinha ouvido o suficiente. Mais que o suficiente. Lúcia também tinha tirado o dela, e estava com lágrimas nos olhos, olhando para ele com uma expressão de dor e raiva misturadas. A gente tem tudo gravado? Ela sussurrou. Rafael acenou que sim.
O equipamento de Tiago estava gravando cada palavra. Provas concretas, irrefutáveis, da conspiração inteira. Vamos embora, ele disse, deixando o dinheiro na mesa para pagar a conta que mal tinham tocado. Eles saíram do restaurante sem serem notados. Diego, Marcela e Bruno continuavam conversando, rindo, planejando como destruir a vida dele. Mas não sabiam que cada palavra, cada risada, cada detalhe sórdido do plano havia sido gravado. Quando chegaram ao carro, Rafael precisou segurar no volante por alguns minutos antes de conseguir dirigir. As mãos tremiam de raiva, de dor, de uma mistura de emoções que ele não sabia processar. Senhor Rafael, Lúcia disse suavemente. Respira. A gente conseguiu o que precisava. Eles estavam rindo, Lúcia. Rindo enquanto planejavam me destruir. Meu próprio irmão. A mulher que eu ia casar. Eu sei. Mas agora a gente tem poder. A gente sabe exatamente o que eles vão fazer. E pode se preparar. Rafael olhou para ela. Ali estava aquela jovem que trabalhava limpando a casa dele, que ninguém considerava importante, que era tratada como invisível, mas que tinha mais caráter, mais coragem, mais humanidade que todas aquelas pessoas juntas. Obrigado, ele disse, e a voz saiu embargada. Por tudo. Por me alertar, por me ajudar, por estar aqui. Lúcia sorriu triste. A gente está junto nisso agora. Até o fim. Rafael finalmente ligou o carro. Enquanto dirigia de volta, uma coisa ficava cada vez mais clara na cabeça dele. Não bastava apenas se proteger. Não bastava impedir o plano deles. Ele precisava expor cada um, publicamente, de uma forma que nunca mais conseguissem fazer mal a ninguém. E ele já sabia exatamente como fazer isso. Rafael passou a semana seguinte montando cada peça do plano com a precisão de um relojoeiro. Não podia errar. Uma falha, um deslize, e tudo desmoronaria. Pior, eles poderiam antecipar o golpe e ele perderia a única chance de expor a verdade. Na manhã de segunda, ele ligou para Marcela, enquanto ainda estava no escritório da empresa. A voz saiu natural, empolgada, exatamente como ela esperava ouvir. Amor, estava pensando aqui. Que tal a gente fazer uma festa de noivado de verdade? Não aquela coisa pequena que você sugeriu. Algo grande, inesquecível. Do outro lado da linha, Marcela hesitou por uma fração de segundo. Grande como? Salão de festas do Hotel Metropolitan, aquele que o papai sempre usava para eventos corporativos. Convida toda a família, nossos amigos, parceiros da empresa. Quero que todos saibam que vou me casar com a mulher mais incrível do mundo. Ele quase engasgou dizendo aquilo, mas precisava soar convincente. E funcionou. A voz de Marcela ficou animada, empolgada. Sério? Você quer fazer algo assim? Quero. Você merece. A gente merece. Que tal semana que vem? Sexta à noite? Sexta que vem? Não é muito em cima da hora? O Metropolitan me deve favores. Consigo o salão. E dinheiro não é problema. Pode deixar comigo a organização estrutural. Você só cuida dos detalhes bonitos, das coisas que você adora fazer. Marcela aceitou tão rápido que Rafael teve certeza absoluta de que ela já estava calculando como aquilo poderia ser útil para os planos dela. Uma festa grande, muitas testemunhas de como ela era a noiva perfeita. Serviria como álibi emocional perfeito quando executassem o golpe. Vou ligar para todo mundo, ela disse animada. Vai ser lindo, amor. A nossa noite. Vai ser inesquecível, Rafael respondeu. E aquilo era a mais pura verdade. Assim que desligou, ele chamou Tiago para o escritório. O investigador chegou com uma pasta cheia de documentos, fotos, gravações. Tudo organizado, catalogado, pronto para ser usado. Você tem certeza disso? Tiago perguntou enquanto mostrava o material. Expor eles publicamente dessa forma vai ser devastador. Não tem volta. Eu sei, mas não quero volta. Quero que todos saibam exatamente quem eles são. E a Marcela? Você ainda sente algo por ela? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Sinto pena. Pena de ter amado uma ilusão. Mas amor? Não. Acho que nunca amei de verdade. Talvez tenha me apaixonado pela ideia de não estar sozinho depois que meu pai se foi. E a moça? A Lúcia? Rafael olhou para Tiago surpreso. O que tem ela? Vi como vocês estavam juntos no restaurante. Não sou investigador à toa. Conheço linguagem corporal.
Não é nada disso. Ainda não é. Mas pode ser. Tiago sorriu. Só estou dizendo que às vezes a pessoa certa está mais perto do que a gente imagina. Nos dias seguintes, Rafael trabalhou em 2 frontes. Publicamente, era o noivo empolgado organizando a festa perfeita. Ligava para fornecedores, checava detalhes, fingia estar mergulhado nos preparativos. Mas, nos bastidores, montava algo completamente diferente. Contratou uma equipe técnica para instalar um sistema de projeção no salão. Disse que queria fazer uma homenagem especial para Marcela. Um vídeo emocionante com fotos do casal. Todo mundo achou lindo. Marcela chorou de emoção quando ele contou. Você é o homem mais perfeito do mundo, ela disse, abraçando ele com força. Rafael retribuiu o abraço e pensou em como ela era boa atriz. Quase acreditava nela. Quase. 2 dias antes da festa, ele pediu para Lúcia encontrá-lo novamente. Dessa vez num parque, longe de qualquer lugar que pudesse ter câmeras ou pessoas conhecidas. Ela chegou com um moletom escondendo o rosto, nervosa como sempre. Como você está? Ele perguntou quando ela se sentou no banco ao lado dele. Apavorada. A senhora Marcela está estranha. Olha para mim de um jeito diferente, como se desconfiasse de algo. Ela falou alguma coisa? Não diretamente. Mas ontem ela perguntou quanto tempo eu trabalhava lá, se eu era próxima da família, esse tipo de coisa, como se estivesse me avaliando. Rafael sentiu o estômago apertar. Ela não pode descobrir que você está me ajudando. Se descobrir, eu sei dos riscos. Lúcia interrompeu. Mas não vou recuar agora. A gente chegou longe demais. Na sexta vai acabar tudo. E você vai estar segura, eu prometo. O senhor vai mesmo fazer aquilo? Na frente de todo mundo? Vou. É a única forma. Se eu fizer em particular, eles vão negar. Vão arranjar testemunhas falsas. Vão comprar advogados que distorcem tudo. Mas se for público com provas irrefutáveis, não tem como escapar. Lúcia pegou na mão dele. Um gesto que se tornou natural entre eles naquelas últimas semanas. E depois? O que o senhor vai fazer depois? Reconstruir. A empresa, minha vida, tudo. Sem mentiras dessa vez. Sozinho? Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Não era mais a funcionária invisível. Era a mulher corajosa que tinha arriscado tudo para fazer o certo. Os olhos dela brilhavam mesmo na luz fraca do entardecer. Havia beleza ali que ele nunca tinha percebido. Ou talvez nunca tivesse parado para perceber. Não sei, ele respondeu honestamente. Acho que depende de algumas coisas. De quais coisas? Mas Rafael não respondeu. Não ainda. Primeiro precisava terminar o que tinha começado. A sexta-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Rafael acordou com Marcela ao lado, toda arrumada já, ansiosa com a festa. Ela tinha convidado mais de 200 pessoas. A elite inteira da cidade estaria lá. Família, amigos, parceiros de negócios, imprensa local. Está nervoso? Ela perguntou enquanto ajeitava a gravata dele. Um pouco. É muita gente. Vai ser perfeito. Nossa noite perfeita. Rafael forçou um sorriso. Vai ser inesquecível. Quando chegaram ao Metropolitan às 7 da noite, o salão estava impecável. Flores por todos os lados, mesas elegantes, iluminação suave. Tudo exatamente como Marcela tinha pedido. Ela circulava pelo salão recebendo elogios, radiante, perfeita. A noiva dos sonhos. Diego chegou logo depois, cumprimentando as pessoas com aquele jeito político dele. Abraçou Rafael como se fossem os irmãos mais unidos do mundo. Estou muito feliz por você, mano. Obrigado. Significa muito você estar aqui. As pessoas começaram a chegar. A família, os amigos, os sócios da empresa. O salão foi enchendo, as conversas aumentando de volume, drinks sendo servidos, música ambiente criando clima festivo. Rafael viu quando Bruno entrou. Ele estava de terno, tentando parecer respeitável, cumprimentando pessoas como se fosse realmente parte da família. Marcela o apresentava como primo querido. Ninguém desconfiava de nada. Às 9 horas, todos já estavam lá. 230 pessoas, para ser exato. Rafael tinha contado. 230 testemunhas do que estava prestes a acontecer. O mestre de cerimônias pediu atenção. Era a hora dos discursos. Diego foi o primeiro, falando sobre família, união, amor. Rafael quase vomitou ouvindo aquela hipocrisia toda.
Depois foram os tios, os amigos, cada um com suas palavras bonitas e vazias. Finalmente, chegou a vez de Rafael. Ele subiu no pequeno palco montado numa das extremidades do salão. Marcela estava na primeira fila, sorrindo, perfeita. Diego ao lado dela. Bruno alguns metros atrás, confiante. Boa noite a todos. Rafael começou, a voz firme. Obrigado por estarem aqui nessa noite tão especial. Quero começar dizendo que essa vai ser uma noite que ninguém vai esquecer. Eu garanto. Risadas educadas, alguns aplausos. Vocês estão aqui para celebrar meu noivado com Marcela. Para celebrar o amor, a confiança, o futuro que vamos construir juntos. Ele fez uma pausa. Mas antes de continuarmos, preciso mostrar uma coisa para vocês. Um vídeo especial que preparei. Marcela piscou surpresa, mas sorriu. Achava que era a homenagem que ele tinha mencionado. As luzes se apagaram. O telão enorme acendeu. E então começou. Primeiro, as conversas gravadas no restaurante. A voz de Marcela dizendo que estava cansada de fingir. Bruno explicando como iam tirar Rafael do caminho. Diego concordando com tudo. O salão ficou em silêncio absoluto. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Marcela ficou branca. Diego se levantou da cadeira. Depois vieram as provas documentais. Extratos bancários mostrando as transferências para Bruno. Conversas impressas de mensagens. Fotos do encontro secreto. Cada evidência aparecendo na tela enorme. Impossível de negar, impossível de ignorar. Marcela tentou correr para o palco, mas seguranças que Rafael tinha contratado a impediram. Bruno tentou sair pela porta, mas também foi bloqueado. Diego ficou parado, em choque, percebendo que tinha acabado. Essa é a verdade, Rafael disse quando o vídeo terminou e as luzes voltaram. A mulher que eu ia casar planejava me destruir. Meu próprio irmão estava envolvido. E usaram o dinheiro da nossa família, o dinheiro que meu pai trabalhou a vida inteira para construir, para financiar essa traição. O silêncio era ensurdecedor. 230 pessoas testemunhando tudo. Repórteres já gravando. Não tinha mais volta. A festa acabou, Rafael disse. Mas a justiça está apenas começando. O caos que se seguiu foi indescritível. Marcela gritava que tudo era mentira, que Rafael tinha manipulado as gravações, que era armação. Mas a voz dela, clara e inconfundível nas gravações, denunciava a farsa. Diego tentou sair pela porta dos fundos, mas Rafael tinha posicionado seguranças em todas as saídas. Bruno simplesmente desabou numa cadeira, a cara de quem sabia que tinha acabado. Os convidados não sabiam se ficavam ou saíam. Alguns já gravavam tudo nos celulares. Outros sussurravam chocados. A família inteira estava ali, testemunhando a humilhação pública dos 3 traidores. Rafael desceu do palco e caminhou diretamente até Marcela. Ela parou de gritar quando o viu se aproximando. Havia medo nos olhos dela agora. Medo real. Como você pôde? Ela sussurrou. E pela primeira vez a máscara caiu completamente. Não havia mais doçura, mais fingimento, só raiva e desespero. A gente tinha tudo planejado, tudo certinho. Eu sei, ouvi cada detalhe do plano de vocês. Quem te contou? Foi aquela funcionária idiota, não foi? A Lúcia. Marcela cuspiu o nome com ódio. Eu sabia que ela estava estranha. Devia ter me livrado dela quando tive chance. Rafael sentiu o sangue ferver. Livrado dela como? Do mesmo jeito que planejavam se livrar de mim? Marcela não respondeu, mas o olhar dela disse tudo. Diego se aproximou, tentando uma última cartada. Mano, escuta. Isso tudo está fora de contexto. A gente pode explicar, pode resolver isso em família, sem esse escândalo todo. Em família? Rafael repetiu. E a voz saiu com um desprezo que ele não sabia que era capaz de sentir. Você conspirou para me internar à força, Diego. Para me declarar incapaz. Para roubar tudo que o nosso pai construiu. Que parte disso é em família? Eu fiz pelo nosso bem. Você não sabe administrar a empresa. Papai te deixou no controle por pena, porque você era o filho mais velho. Mas eu sempre fui melhor que você em negócios. Então era por isso? Por inveja? Por achar que você merecia mais? Diego abriu a boca para responder, mas não saiu som. A verdade estava estampada no rosto dele. Inveja, mágoa, anos de ressentimento acumulado.
Foi nesse momento que a porta do salão se abriu e 3 pessoas entraram. Tiago na frente, seguido por 2 agentes que Rafael reconheceu como sendo da promotoria. Ele tinha avisado as autoridades antes da festa. Tinha entregue cópias de todas as provas. E agora, eles estavam ali para fazer o trabalho deles. Bruno Gonçalves, um dos agentes chamou. Bruno se levantou trêmulo. Sou eu. O senhor está sendo intimado a prestar depoimento sobre movimentações financeiras suspeitas e possível esquema de apropriação indébita. Por favor, nos acompanhe. Eu tenho direito a um advogado, Bruno disse, a voz falhando. Tem sim. Pode contatar um no caminho. Marcela tentou correr, mas os seguranças foram mais rápidos. Ela também recebeu a intimação. Diego ficou parado, em choque, quando chegou a vez dele. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurava. Não pode. Está acontecendo, Rafael disse. E vai piorar muito. As provas que eu mostrei aqui são só uma parte. Tem muito mais. Documentos falsificados, testemunhas que vocês subornam, tudo. Vocês vão responder por cada crime. Marcela se virou para Rafael uma última vez, antes de ser escoltada para fora. Você acha que ganhou? Acha que é o herói dessa história? Você é só um idiota que demorou demais para perceber o óbvio. Talvez eu seja, mas prefiro ser um idiota honesto que uma pessoa brilhante sem caráter. Quando os 3 foram levados embora, o salão explodiu em conversas. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Alguns parentes vieram até Rafael, pedindo explicações, oferecendo apoio, fingindo que não sabiam de nada. Outros simplesmente saíram, constrangidos, querendo distância daquele escândalo. Rafael apenas ficou parado no centro do salão, sentindo o peso de tudo desabar sobre ele. Tinha conseguido. Tinha exposto os traidores, tinha protegido o patrimônio da família, tinha feito justiça. Mas não sentia vitória. Sentia vazio. Foi quando sentiu uma mão tocar suavemente seu braço. Virou e viu Lúcia ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava num canto do salão o tempo todo, assistindo tudo, mas ele não tinha notado. Acabou, ela disse simplesmente. Acabou, ele repetiu. E foi só quando disse em voz alta que percebeu que realmente tinha acabado. Você está bem? Estou apavorada, mas estou bem. Ela limpou as lágrimas. O senhor foi muito corajoso. Não teria conseguido sem você. Sem sua coragem de me contar a verdade. As pessoas começavam a se dispersar. O salão que deveria ser palco de uma celebração tinha virado cenário de um drama que seria comentado por meses. Rafael sabia que nos próximos dias seria manchete de todos os jornais. Herdeiro expõe traição da noiva em festa de noivado. A história era viral demais para não se espalhar. Senhor Rafael, Tiago se aproximou. A promotoria vai precisar do seu depoimento amanhã. E os advogados da família querem uma reunião urgente. Está bem. Qualquer coisa que precisarem. Tem mais uma coisa. Tiago olhou para Lúcia e depois de volta para Rafael. Algumas pessoas da imprensa querem entrevista. Vão querer saber todos os detalhes. Como você descobriu, quem te ajudou. Rafael olhou para Lúcia com preocupação. Seu nome não vai aparecer. Não vou expor você. Mas eu... Não. Você já arriscou demais. Não vou deixar virarem você de alvo também. Vou dizer que desconfiei sozinho, que investiguei sozinho, ninguém vai saber da sua participação. Lúcia abriu a boca para protestar, mas viu a determinação no olhar dele e apenas acenou. Rafael percebeu que ainda segurava a mão dela. Não sabia quando tinha pegado, mas estava ali, entrelaçada com a dele, e parecia natural. O que vai acontecer com eles? Ela perguntou. Vão responder por fraude, tentativa de apropriação indébita, falsificação de documentos. No mínimo, perdem qualquer direito sobre a herança. No máximo... Rafael pausou. Prefiro nem pensar no máximo. E com o senhor? O que vai fazer agora? Rafael olhou ao redor do salão vazio. As flores continuavam lindas. As luzes ainda brilhavam, mas não havia mais festa. Não havia mais celebração. Apenas os destroços de uma vida que ele pensava ter. Vou reconstruir. A empresa, minha reputação, minha vida. Mas dessa vez com verdade. Sem máscaras, sem fingimento. Sozinho? Era a segunda vez que ela perguntava aquilo. E dessa vez, olhando para ela,
Para aquela jovem que tinha sido a única pessoa real em meio a tanta falsidade, Rafael percebeu que não queria estar sozinho. Não mais. Não sei, ele disse honestamente. Depende se uma certa pessoa estiver disposta a fazer parte dessa reconstrução. Lúcia sorriu pela primeira vez naquela noite terrível. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Acho que ela estaria. Rafael apertou a mão dela com mais força. Sabia que era cedo demais, que tinha muito a resolver, que seria estranho para o mundo entender como o patrão e a ex-funcionária tinham se aproximado. Mas também sabia que às vezes as melhores coisas surgem nos lugares mais improváveis. Vamos sair daqui, ele disse, guiando ela para a porta. Do lado de fora do salão, a noite estava estrelada. O ar fresco bateu no rosto de Rafael e pela primeira vez em semanas, ele conseguiu respirar de verdade. Livre, limpo, recomeçando. E com alguém real ao seu lado para testemunhar esse recomeço. Os meses que se seguiram à festa foram uma montanha-russa de emoções, processos judiciais e reconstrução. Rafael acordava todo dia esperando sentir raiva, ódio, desejo de vingança. Mas o que sentia era algo diferente. Alívio, liberdade. E uma paz que não experimentava há anos. A história tinha virado manchete de todos os jornais da cidade. Herdeiro expõe traição da noiva em festa de noivado. Estava em todo lugar. As redes sociais explodiram. Uns chamavam Rafael de herói, outros de dramático. Mas ele não ligava para nenhuma opinião. Tinha feito o certo e isso bastava. Marcela, Diego e Bruno foram formalmente acusados de tentativa de apropriação indébita, falsificação de documentos e conspiração. Os advogados deles tentaram de tudo. Disseram que as gravações eram ilegais, que tinham sido manipuladas, que tudo era um mal-entendido. Mas as provas eram sólidas demais. Documentos, transferências bancárias, testemunhas, tudo batia perfeitamente. A sentença saiu alguns meses depois. Bruno foi o que recebeu a pena mais dura. Tinha histórico criminal, era o executor do plano. Não tinha como alegar inocência. Perdeu todos os direitos, teve que devolver o dinheiro que ainda não tinha gasto e sua reputação ficou destruída para sempre. Diego recebeu pena menor por ser réu primário e ter colaborado parcialmente com as investigações, mas perdeu qualquer direito sobre a herança da família Montenegro. O testamento do pai foi revisado e ficou comprovado que as últimas alterações tinham sido feitas quando ele já não estava em plenas condições mentais. Diego teve que devolver tudo que tinha recebido indevidamente. A última vez que Rafael o viu foi no tribunal. O irmão não conseguiu olhar nos olhos dele. Apenas baixou a cabeça e saiu escoltado, um homem quebrado pela própria ganância. Marcela foi a que mais tentou reverter a situação. Deu entrevistas chorando, dizendo que tinha sido manipulada por Bruno, que amava Rafael de verdade, que tudo tinha sido um terrível engano. Mas ninguém acreditou. As gravações não mentiam. A voz dela dizendo que estava cansada de fingir, que ele era um idiota, que não via a hora de se livrar dele. Tudo estava lá, gravado, impossível de negar. Ela perdeu o processo, teve que devolver presentes caros que Rafael tinha dado e foi proibida de se aproximar dele ou de qualquer membro da família Montenegro. A última mensagem que ela mandou foi um texto longo, pedindo perdão, dizendo que tinha se arrependido. Rafael leu, mas não respondeu. Algumas coisas não merecem resposta, apenas silêncio. A investigação também esclareceu o que tinha acontecido com o pai de Rafael. Dr. Eurico, o advogado, foi inocentado. Ele realmente não sabia de nada. Apenas seguia instruções que achava legítimas. Mas descobriram que Marcela tinha acesso aos remédios do pai, que mexia nas doses sem supervisão médica, que o mantinha deliberadamente confuso e debilitado nos últimos meses. Não era tecnicamente um crime grave o suficiente para a acusação direta, mas a verdade veio à tona. E isso, para Rafael, era o que importava. Saber que o pai não tinha morrido de causas naturais, mas tinha sido manipulado, usado, enfraquecido por pessoas em quem confiava. Rafael visitou o túmulo do pai numa tarde chuvosa. Ficou ali parado, olhando para a lápide de granito, tentando encontrar palavras. Desculpa, pai. Desculpa por não ter visto antes, por ter sido tão cego.
Mas prometo que vou cuidar de tudo que você construiu. Do jeito certo. Com honestidade. Do jeito que você sempre quis. As lágrimas se misturaram com a chuva e Rafael sentiu como se um peso imenso tivesse saído dos ombros. A empresa passou por uma reestruturação completa. Rafael assumiu o controle total e começou a fazer mudanças. Demitiu pessoas que ele descobriu estarem envolvidas nos esquemas de Diego. Contratou gente nova, competente, honesta. E pela primeira vez, olhou para os funcionários que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha notado de verdade. As pessoas que limpavam, que organizavam, que mantinham tudo funcionando nos bastidores. Foi assim que ele criou um programa de valorização dos trabalhadores. Melhores salários, plano de carreira, oportunidades de crescimento. E quando anunciou o nome do programa, muita gente se emocionou. Programa Lúcia, porque todos merecem ser vistos. Lúcia tinha ficado apavorada quando Rafael sugeriu isso. Senhor Rafael, não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você. Estou fazendo por causa de você. Você me ensinou que as pessoas mais importantes são as que a gente menos enxerga. Essa lição precisa ser espalhada. Ela não era mais funcionária da limpeza. Rafael tinha oferecido uma posição no departamento de recursos humanos da empresa. Você tem um talento que eu preciso. Sabe observar pessoas, entender caráter, ver além das aparências. É exatamente o que precisamos para contratar gente de verdade. Lúcia aceitou, mas com uma condição. Eu faço, mas quero estudar. Quero me formar, me preparar direito para isso. Então a empresa paga seus estudos, todos eles. Foi vendo ela se desenvolver, crescer, ganhar confiança, que Rafael percebeu o quanto tinha se apaixonado. Não tinha sido de repente. Não tinha sido um momento específico. Foi gradual, natural. Como plantar uma semente e vê-la crescer devagar até virar uma árvore forte. Eles começaram a sair juntos. No começo, apenas jantares após o trabalho para discutir projetos da empresa. Depois, passeios nos finais de semana. Conversas que duravam horas. Risos genuínos, silêncios confortáveis. E um dia, sem planejar, sem dramaturgia, Rafael pegou a mão dela enquanto caminhavam no parque e disse simplesmente: "Você salvou minha vida de mais formas do que imagina." Lúcia parou de andar e olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto tudo, que tinham testemunhado a pior versão da humanidade, mas ainda assim escolhiam acreditar no bem. "E você salvou a minha. Me mostrou que vale a pena fazer o certo, mesmo quando é mais difícil." O primeiro beijo aconteceu ali mesmo, embaixo de uma árvore antiga, com o sol se pondo atrás deles. Não foi um beijo de filme, perfeito e ensaiado. Foi real, tímido, cheio de um sentimento genuíno que nenhum dos dois sabia nomear ainda, mas que estava ali, crescendo, se fortalecendo. Os meses viraram um ano. A empresa prosperou de formas que nem Rafael imaginava ser possível. Descobriu que quando você trata as pessoas com respeito, com dignidade, com justiça, elas dão o melhor de si. A produtividade aumentou, a atmosfera de trabalho melhorou e os lucros cresceram de forma sustentável. Rafael estava no escritório do pai, agora seu escritório, quando Lúcia entrou com uma pasta de documentos. Ela estava diferente. Não só pela roupa mais formal, pelo cabelo bem cuidado, pela postura confiante. Era algo mais profundo. Ela tinha encontrado o lugar dela no mundo. "Trouxe os relatórios que você pediu", ela disse, colocando a pasta na mesa. "Obrigado." Rafael segurou a mão dela antes que ela se afastasse. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você se arrepende de ter me contado a verdade naquele dia? Sua vida seria mais simples se tivesse ficado calada." Lúcia sorriu. "Mais simples? Talvez, mas seria uma vida de verdade? Não. Eu teria que viver sabendo que fiquei calada enquanto algo errado acontecia. Isso teria me destruído por dentro. Mesmo arriscando tudo? Mesmo arriscando tudo. Porque algumas coisas valem mais que segurança. Algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando é assustador." Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade se movia, indiferente. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas próprias batalhas, suas próprias escolhas. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso?" ele disse, ainda olhando para fora.
que a gente passa a vida toda procurando amor nos lugares errados. Em pessoas que usam máscaras, que fingem ser o que não são. E às vezes, a pessoa mais real está bem ali, invisível, esperando apenas que a gente abra os olhos de verdade. Lúcia se aproximou e ficou ao lado dele na janela. E você abriu? Abri. Finalmente abri. Ele se virou para ela, pegou as duas mãos dela entre as suas. Eu te amo, Lúcia. Não porque você me salvou. Não porque você é boa ou corajosa. Eu te amo porque você é real. Porque quando estou com você, eu também consigo ser real. Sem máscaras, sem fingimento. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo. E tenho medo disso. Medo de não ser suficiente. De você perceber que... Que o quê? Que você é a mulher mais incrível que eu já conheci? Que tem mais caráter que todas aquelas pessoas que fingiam ser importantes? Que seu coração vale mais que todos os diamantes do mundo? Eles se beijaram ali, no escritório onde tudo tinha começado, onde a verdade tinha sido revelada, onde a vida de Rafael tinha sido salva por 3 palavras sussurradas por alguém que todos ignoravam. 6 meses depois, Rafael organizou um evento na empresa. Não era festa de noivado, era algo diferente. Um jantar para todos os funcionários, do faxineiro ao diretor, todos no mesmo salão, todos tratados com o mesmo respeito. No meio do jantar, Rafael pediu a palavra. Quero contar para vocês uma história. A história de como eu quase perdi tudo por estar cego, por não enxergar o que estava bem na minha frente, por confiar nas pessoas erradas e ignorar as certas. Ele contou tudo. A traição, a descoberta, a coragem de Lúcia. As pessoas ouviam em silêncio absoluto, algumas com lágrimas nos olhos. Aprendi que valor não se mede por cargo, por roupa cara, por sobrenome importante. Valor se mede por caráter, por coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil, por lealdade não aos poderosos, mas à verdade. Ele olhou para Lúcia, que estava sentada na primeira fila, tentando não chorar. E aprendi que amor de verdade não vem com fanfarra, com festa grande, com diamantes caros. Vem quieto, discreto, de lugares inesperados. E quando chega, a gente sabe, porque é real. Rafael desceu do palco e foi até Lúcia. Ajoelhou na frente dela, tirou uma caixinha do bolso e abriu. Era um anel simples, elegante, sem ostentação. Você quer construir uma vida comigo? Uma vida de verdade, sem máscaras, sem fingimento? Lúcia nem conseguiu falar. Apenas acenou que sim, enquanto as lágrimas escorriam. O salão inteiro explodiu em aplausos. E Rafael finalmente sentiu que estava onde devia estar. Com quem devia estar. Meses se transformaram em anos. A empresa continuou crescendo. Rafael e Lúcia se casaram numa cerimônia pequena, só com pessoas que realmente importavam. Não teve ostentação, não teve gastos absurdos, teve verdade, teve amor, teve alegria genuína. E toda vez que Rafael olhava para ela, lembrava daquele dia no escritório, quando ela sussurrou 3 palavras simples que mudaram tudo. Não assine isso. 3 palavras que salvaram não só seu patrimônio, mas sua vida. Que o ensinaram a enxergar de verdade. Que mostraram que as pessoas mais valiosas são muitas vezes as que o mundo trata como invisíveis. E Rafael fez uma promessa, de nunca mais ignorar quem está ao seu lado, de sempre valorizar caráter acima de aparência, de lembrar que heroísmo não vem com capas ou holofotes, vem com coragem de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Porque no final, o que importa não é quanto dinheiro você tem, que carro você dirige, ou que roupa você veste. O que importa é se você tem a coragem de ser verdadeiro num mundo cheio de máscaras. E se tem alguém real ao seu lado para testemunhar essa verdade.